Boa noite. Eu vim testando, porque as pessoas que eu vim encontrando no caminho, eu fui falando bom dia, bom dia, bom dia. E aí eu vim testando até que eu acertei aqui, gente. Bom dia. Tô brincando. Boa noite, queridos. Eu estou muito feliz, né? Eu e a Esther ontem tivemos a alegria aí, né? Obrigado para todos vocês que puderam estar ou que não puderam acompanhar online ou que estão acompanhando tudo que o Senhor vem fazendo na nossa vida, né? Ontem nós fomos ordenados aí pastores dessa igreja também, junto com o pastor Mateus. Ele não vai embora, nem a pastora Edith, então estão todos aqui. Isso é crescimento, mas muito feliz, gente. Realmente o Senhor, Ele tem alegrado nosso coração, e eu tenho certeza de que há ainda muita coisa para acontecer. Essa cidade será alcançada cada vez mais, e o Senhor conta, não é só comigo, Ele conta com você também, amém? Gente, só para reforçar aí dois temas importantes, 3 temas eu queria reforçar. O tema da cantata no dia 21, então esteja aqui, chega um pouco antes, né? Das últimas vezes, nas nossas últimas experiências, a igreja ela fica muito lotada, então é bom que se você quiser pegar um lugarzinho aqui na frente, né? Venha um pouquinho mais cedo. Outro tema com relação à questão da exposição dos livros do Novo Testamento, né? Nós teremos aí alguns nomes muito fortes que vão participar. Somos nós mesmos, tá, gente? Então nós vamos crescer juntos aí, né? Então que você possa se envolver, né, nesse projeto de crescimento espiritual através da leitura do Novo Testamento. E também o outro tema que eu queria reforçar é porque essa semana, para alguns, já fizeram, né, anteciparam a comunhão dessa semana dos lives, das células, mas ainda algumas células irão fazer, e muito provavelmente nós passaremos aí por, acho que todas as células, por um período de recesso. Então, nesse período que nós não teremos as reuniões nas casas, eu queria te convidar te incentivar, na verdade, a você ter um momento, a alimentar o relacionamento, a compartilhar da sua vida, convidar alguém para ir para sua casa, ir visitar um parente que há muito tempo que você não vê. Então aproveite deste momento. Não quero que você só fique em casa assistindo Netflix e atualizando todas as suas séries que estão atrasadas, perdi até o ar, que as séries que estão atrasadas, que você possa aí alimentar no relacionamento com seus irmãos, amém? Bom, gente, nós começamos na semana passada a falar sobre um tema chamado relacionamento de irmãos. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, a partir do verso 11. 1 João 3, verso 11. Nós começamos então na semana passada, falamos um pouco sobre o entendimento de que somos filhos de um mesmo Pai, então logo somos irmãos, e essa manifestação, esse relacionamento é algo que Jesus espera da nossa parte para que Ele seja conhecido, e nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. 1 João 3, 11. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Olha só a profundidade que João está trazendo. Verso 16. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela palavra que está sendo ministrada para essa comunidade, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu oro para que eu funcione como um canal aqui desobstruído, para que o Senhor alcance por meio das verdades do teu evangelho, a palavra, Senhor Jesus, que traz tanta edificação para as nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, nós estamos aqui na nossa 3ª reunião, e eu creio que o Senhor ainda tem muito mais preparado para nós, em nome de Jesus, amém.
Queridos, o texto que nós lemos e as cartas que João ele escreve, as cartas de João ele direciona, falando principalmente da primeira carta de João, ele direciona para algumas igrejas, ele direciona para Éfeso, mas é algumas igrejas que estavam se reunindo nas casas em cidades ao redor de Éfeso, e que tinham, obviamente, ali a mesma identidade. Então, ele direciona porque ele tem uma preocupação. A Bíblia diz que um grupo de pessoas havia se levantado naquelas comunidades e começaram a abandonar a igreja, e começaram, inclusive, negar a identidade de Jesus Cristo, né? E nós vemos que esse grupo de pessoas, ele se levanta, e como nós falamos na semana passada, um relacionamento ele tem um poder de influência muito grande, e quando João sabe disso, ele é motivado a escrever essa carta com a intenção de lembrá-los, de relembrá-los, ou de reforçar alguns conceitos que eles já tinham aprendido com o próprio apóstolo Paulo, que tinham aprendido com João durante o período que ele pastoreou aquela igreja, mas que não havia, se nós olharmos inclusive para aquilo que João traz na carta de 1 João, não tem nada muito diferente, muito novo, de ideias muito novas. Muito daquilo que ele traz são verdades que já haviam sido inclusive exploradas no Evangelho de João. O que ele traz muito forte? João ele traz um tema que nós vemos chamado de amor, e o amor uns pelos outros. Ele fala assim, olha, essa mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, ou seja, João está dizendo, eu como testemunha ocular, vivendo uma vida com Jesus, percebi Cristo partilhando, tendo comunhão. A palavra comunhão vem do grego koinonia, que é partilhar da sua vida. Então João, ele teve a oportunidade de receber algo da parte de Jesus, por ter caminhado com ele, por ter andado com ele, e aí ele diz assim, essa comunhão que nós aprendemos com ele, nós queremos transmitir a vocês. A mensagem que eu recebo dele, que eu recebi dele, é a mensagem que eu transmito a vocês. E da mesma forma que a comunhão com ele trouxe partilha, nós podemos participar da realidade da vida de Jesus, a partir do momento que nós nos reunirmos, a partir do momento que nós tivermos comunhão, vocês também terão acesso a essa mesma comunhão, a essa mesma verdade, a essa mesma presença de Jesus. Então ele traz, ele carrega em muitas de suas falas, o tema amor. E ele tinha propriedade, gente. João tinha propriedade para falar sobre esse tema. Embora a gente ouve e a gente sabe que João, inclusive ele mesmo se intitulava como discípulo amado, aquele que Jesus amava, porque ele se via dessa forma, não foi sempre assim. A Bíblia relata que próprio Jesus, ele nomeia, ele caracteriza os filhos João e Tiago, que eram irmãos, como filhos do trovão, mostrando naturalmente uma natureza explosiva que carecia de um controle emocional. Então, inclusive em Lucas 9, nós vemos um relato do momento onde Jesus chega na vila na vila dos samaritanos, e ele está procurando por um repouso, por um lugar para se hospedar, e a Bíblia diz que aquelas pessoas se recusaram a receber Jesus, e João, ele fica irado, ele fala, Senhor, podemos orar para que caia fogo do céu e consuma essas pessoas? Calma. O ponto que nós estamos trazendo aqui é que existia uma natureza, a gente fala sempre de Pedro, mas foi ele que foram chamados de filhos do trovão. João, ele teve essa identidade também transformada e moldada à medida com que ele caminhava com Jesus. A gente vê um homem que conhecia, que estava próximo, que se relacionava, que tinha uma intimidade admirável. Ele foi, sim, e para mim ele é uma referência em amor. A forma como João traz as suas palavras. Gente, João, quando ele escreve os seus textos, ele fala assim, filhinhos, tenham cuidado, filhinhos, não façam isso, filhinhos, sabe? Ele carregava nas suas palavras amor, e quando a gente está lendo o texto, nós percebemos isso. Inclusive, nós teremos a exposição dos livros do Novo Testamento, e eu fui agraciado com o livro de João. Então nós vamos expor o livro de João aí, quando eu chegar lá, vai ser nós vamos ser apaixonados, da mesma forma como João era, e transmitir amor, nós vamos aprender isso também. Então ele é uma pessoa que inspira, que exala amor, nós aprendemos isso com ele.
Ele nos ensina até na forma como ele abraçava, porque a Bíblia relata o momento que ele se inclinava no peito de Jesus. Então, cara, você imagina isso. Eu vou até ilustrar. Deixa eu ver alguém aqui. Vem aqui. Vem aqui. Eu ia chamar o Jaqueta ali, mas... O aqui olhou para mim assim, me chama. Ele ensinava até como abraçar. Você já viu quando alguém vai abraçar alguém, vai cumprimentar? Vai aqui, pode dar um abraço em mim. Será que tem gente que é assim? Que parece que não sabe abraçar, vai. Aí ele tenta de novo. No outro domingo ele vê a pessoa no momento de conexão. Oi, isso aqui tem. Gente, tem gente que assim, a gente precisa desenvolver a habilidade de expressar o nosso amor que temos por Jesus por meio dos abraços. Quando a gente vê, inclusive eu morei nos Estados Unidos durante um tempo, e quando eu morei lá, as pessoas elas eram travadas. Elas, não só quando eu morei, elas são travadas. A cultura ela traz um pouco dessa frieza um pouco maior, assim, quando comparado a relacionamentos interpessoais. E eu lembro que eu fiquei lá quase 2 anos, e do meu aniversário, o pastor ele chamou lá, o filho do pastor fez uma oração, e ele falou assim, o Marco veio lá do Brasil para nos ensinar como que abraça uma pessoa, porque a gente vai, né, com aquele jeito brasileiro de abraçar, de demonstrar, e eu lembro que tinha lá na igreja onde nós frequentávamos, tinha muitos muçulmanos na cidade onde nós morávamos lá. E teve uma noite de Natal, e aí tinha até aquelas mulheres que estavam com turbantes, ficava só o olho assim, né? E eu, todo brasileiro, cheguei nela, fui cumprimentar, e ela tirou a mão assim, e a pastora, não, Marco, não, essa não, Marco, essa não. Porque as Nangina não tocam nem na mão, não podia nem ver, eu só estava vendo o olho dela, imagina que dizer dar um abraço, né? Do jeito que a gente gosta de abraçar. Então, aquela vez lá foi umas dificuldades que eu passei, mas os americanos aprenderam alguma coisa. Mas voltando do abraço, aí você vai aprendendo, você vai envolvendo na Past Church, você vai tendo os momentos de conexão, você vai na cela, você vai aprendendo a abraçar. Dá um abraço. Que gostoso abraçar, né, gente? E aí eu gosto de abraçar assim, ó. Eu gosto de abraçar assim, parece que eu ouço o coração da pessoa que está junto comigo. Eu gosto. Obrigado, gente, só para nós quebrarmos o gelo. Obrigado, Akil. Abraça muito bem, ó. Uma salva de palmas para Akil, gente. Até nisso, João nos inspira. João, ele mostra relato de quando ele tinha essas experiências, mostrando um acolhimento no relacionamento que ele tinha com Jesus. Gente, João foi o único discípulo que acompanhou Jesus até a crucificação. A Bíblia diz que quando Jesus, ele olha e ele precisava de alguém para cuidar de sua mãe Maria, ele atribui a essa responsabilidade ao seu discípulo João, e ele pede para que ele cuidasse dela, como se fosse mãe dele. Então, você consegue imaginar que João, ele experimentou algo vindo do próprio Jesus. Eu aprendi dele, eu ouvi dele, e o que eu transmito para vocês é aquilo que era importante para Jesus, sabe, não era algo que vinha do próprio João, era algo que vinha do coração de Jesus. Eu ouvi ele, eu conheci, eu andei junto com ele, e eu transmito essa mensagem, e com essa mesma ênfase, eu quero transmitir aqui, amar uns aos outros não é algo que nasceu no coração de João, é algo que nasceu no coração de Deus, é algo que nasceu no coração de Jesus, e é isso que ele espera. Se isso era importante para Jesus, isso também vai ser importante para mim e para você. Vamos voltar lá no texto, no versículo 12 que nós lemos. Ele fala assim, ó, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Você vê aqui, dentro o primeiro relacionamento expresso na Bíblia, entre irmãos, um conflito. A gente vê, inclusive, o pecado dessa briga, né, e desse assassinato aparecendo antes, inclusive, de outros pecados na Bíblia. Isso mostra a importância, nós precisamos olhar isso com cuidado e com atenção. Ele traz um momento em ele fica incomodado com a oferta de Abel, e a Bíblia diz que a solução que ele encontrou foi matar o seu irmão. Imagina se hoje a solução para os nossos problemas, quando alguém pisa no nosso calo, a solução fosse matar. Gente, não ia ter um massacre.
porque a quantidade de vezes que nós precisamos lidar com isso, que alguém faz alguma coisa muito melhor do que a nossa, se nós não desenvolvermos algo chamado maturidade, nós podemos cair. Entenda que quando nós falamos em matar, não é só matar literalmente, é matar a fé daquela pessoa, é matar o entusiasmo daquela pessoa, é matar aquela alegria daquela pessoa. Gente, por quê? Porque o poder das palavras, o poder de um relacionamento ruim gera também uma consequência muito grande. Nesse texto, quando o Senhor fala, lá em Gênesis 4:9, o Senhor pergunta a Caim: onde está o seu irmão Abel? Isso depois de Caim ter matado Abel. E respondeu ele: eu não sei, sou eu responsável por meu irmão? Olha a resposta dele. Além de mentir, ele se posiciona em um cenário que mostra uma ausência ou uma isenção de responsabilidade. Ele era o irmão mais velho, ele tinha responsabilidade sim. Nós entendemos que irmãos mais velhos, existem responsabilidade para irmãos mais velhos sim, de orientar, de cuidar, de apoiar, de se posicionar. Mas o que nós vemos aqui? Um cenário que além de isenção de responsabilidade, traz consigo um cenário de imaturidade. Ele não soube lidar com o fato do seu irmão estar ofertando e entregando algo que era superior àquilo que ele estava ofertando, aquilo que ele estava oferecendo. Isso começa a mostrar desde o princípio que relacionamento entre irmãos, ele gera sim conflitos. Ele vai gerar sim a necessidade de aprendermos a lidar com esses conflitos. Olha outro exemplo: José e seus irmãos. Os seus irmãos, eles ficam enciumados pela forma como José ele era visto pelos seus pais, e eles têm um plano de inclusive matar. Essa galera do Velho Testamento, a solução era matar, né? Meu Deus, graças a Deus veio Jesus e nos ensinou a se relacionar com as pessoas. Parece que aí eles queriam o quê? Queriam matar, mas daí um deles falou: não vamos matar não, vamos vender como escravo, como se fosse menos pior. Olha isso, mostrando também a disfunção de um relacionamento, ou o quanto conflituoso é o relacionamento entre irmãos. Um cenário de inveja, um cenário de ódio, um cenário de ciúme, mas também um cenário de imaturidade. Hoje nós estamos ensinando aqui, inclusive trazemos em vários momentos ensinamentos para que pais aprendam a lidar com seus filhos, e não fazer acepção, e não demonstrar amar um ou tratar um diferente do outro, de uma forma que possa ser gerado e a gente possa potencializar um sentimento como esse. Eu tenho lá em casa a Bela com quase 2 anos e a Rebeca com 7 meses. A Rebeca ainda não tem, todo mundo pergunta, ela não tem ciúme uma da outra? E a gente nunca teve problemas com isso. Mas a gente começou a perceber que agora, né, quando eu estou brincando com a Rebeca ali, por exemplo, a Bela já... né? Olha eu aqui, né? Então eu brinco, faço alguma brincadeirinha com ela, ela fala: papai, ó papai, e tipo, faz nada, né? Mas ela está chamando a minha atenção, e aí eu tenho que compartilhar daquela atenção. Por quê? Porque eu estou formando, nós estamos formando o caráter de 2 pessoas, e nós precisamos cuidar, porque nós podemos alimentar e potencializar um sentimento de inveja, de ciúme, ou nós podemos alimentar um sentimento de que tem amor para todo mundo, tem amor para as 2 filhas, tem atenção para as 2 filhas. Mas nesse caso, eles não tiveram esse aprendizado dos pais, e eles também não tiveram maturidade para lidar com o fato, com as características, com o perfil de José. E aqui também nós vemos um cenário de imaturidade. Outro exemplo de Eliabe e Davi, o irmão mais velho de Davi. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, que o pai de Davi, Jessé, fala para ele: vai lá. Os irmãos estavam no campo de batalha para lutar contra os filisteus. Estão comigo? Amém. Ele fala: vai lá para vocês lutar, para você levar alimento para eles, e também para você ver como é que está a situação lá. Você pode ler esse relato em 1 Samuel. A Bíblia diz que Davi deixa as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai, que ele cuidava, pastoreava, e ele vai lá levar esse alimento, e vai. Quando ele chega lá, imagina aquele monte de coisa acontecendo, ia ter a luta contra os filisteus, e ele começa a ouvir que tinha um gigante, que tinha Golias, e aí ele pergunta para os soldados assim: cara, o que é isso? O que é esse gigante? Imagino que na conversa daquele menino que a Bíblia traz como de pequena altura, né, e ali no meio daquele monte de gente grande, e o que está acontecendo? O que vai acontecer? Quem ganhar, quem vencer Golias, o que vai ganhar e tal, curioso com aquela situação. E aí o seu irmão Eliabe, ele olha para ele e fala assim:
bravo e irado, a Bíblia diz. Ele diz, o que você está fazendo aqui, Davi? Você não devia estar lá cuidando das ovelhas, lá no pasto? Algumas versões traz que você é um convencido, ou você carrega uma malícia no seu coração, você veio aqui só para ver a batalha. E ele responde, Davi responde, cara, o que eu fiz agora? Eu vim aqui a mandado do pai, o pai pediu para eu vir trazer comida para vocês, ver como que estava, eu me interti com a situação, o que eu fiz? Eu não posso nem fazer uma pergunta. Já viu isso aí? Tem esse relacionamento entre os irmãos. Mas mãe, o que eu fiz? Mãe, eu só fiz uma pergunta. Ah, menino, para lá. Olha só, que a gente às vezes não percebe, que a gente se comporta que nem Eliabe. Mas mãe, eu não fiz, não vai falar nada. Você não deixa nem a criança conversar, você quer que ele desenvolva um relacionamento, mas você não é capaz de ouvir, de ouvir até os argumentos. É até bonito de ver, né? Como eles são inteligentes ali. O ponto que Eliabe, ele faz o quê? Ele traz um cenário de desvalorização. Eu não me importo com você, Davi. O que você está fazendo aqui? Você devia estar lá, você não devia estar aqui. Aqui é um episódio, mas a gente vê na história de Eliabe e Davi o problema que aconteceu entre eles, inclusive por causa da imaturidade de Davi. Foi aquele que venceu Golias, Davi foi aquele escolhido por Deus para ser rei de Israel. Como é que Eliabe conseguiria lidar com isso, sabendo que ele era o irmão mais novo, sabendo que isso deveria vir para mim, quando for escolher o rei, talvez ele tinha aparência, ele era aquele que as pessoas esperavam que ele fosse escolhido para ser rei. O ponto que eu quero trazer é, enquanto existe um cenário de imaturidade envolvendo o irmão mais velho para um irmão mais novo, nós teremos problemas. Nós teremos um conflito gerado e estabelecido. E eu quero enfatizar ainda esse tema, agora no Novo Testamento, falando sobre o irmão mais velho do filho pródigo. Então o pai tinha 2 filhos, um filho mais velho e um filho mais novo. A Bíblia diz que o mais novo, ele dá uns 5 minutos nele lá, ele quer toda a minha herança. Quero minha herança, quero o que é meu, cresci, né? Quero gastar tudo. E aí ele vai, ele pega toda a parte dele, ele sai. E ele gasta tudo. Inclusive, pródigo, como curiosidade, é gastador, esbanjador, que gasta mais do que possui, né? Não sei se você já percebeu, mas a gente pensa em filho pródigo, a gente pensa aquele menino que foi embora e depois voltou, no sentido de abandonou e depois voltou. Cara, pródigo é aquele que gasta mais do que ganha. Então cuidado, porque se você está gastando mais do que você ganha, você está tendo comportamentos de um filho pródigo. Você pode nem ter abandonado a sua casa. Cuidado com isso, tá? Voltando aqui, só uma dica. O ponto que eu quero trazer, Lucas 15, mostra um momento onde o filho pródigo, depois de ter gastado tudo, o que tinha e o que não tinha, ele volta para casa, ele se arrepende, o pai dele encontra de braços abertos, e tem aquela cena maravilhosa, ele troca as vestes dele, coloca um anel no dedo dele, e aquela canção que a gente canta, né? Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo, né? Ele fez tudo aquilo lá, e uma alegria, imagina que cena maravilhosa, o filho voltando para casa, o pai feliz, dá uma festa. Mas em Lucas 15, a gente vê alguém que se incomoda com essa atitude, e ele fala assim, pai, e aí é um filho mais velho dizendo, eu trabalho para você que nem um escravo, durante todo esse tempo, e você nunca deu sequer uma festa, você nunca sequer matou nem um cabrito. E aí vou abrir um parênteses aqui, cabrito, gente. Esse dia nós estivemos em Gramado, fazendo uma viagem em família, e a gente foi numa pizzaria que podia comer pizza de qualquer sabor que existisse no universo. E ela foi dando a oportunidade e a gente foi comendo. E aí uma das carnes que eu comi, uma das pizzas, pizza de carne de cabrito. Gente, ó, me perdoe, porque de manhã eu falei isso e algumas pessoas se ofenderam, mas é ruim a carne de cabrito, gente. Uma carne forte, não sei se você já experimentou carne de cabrito, acho que é por isso que ele falou, Senhor não matou nenhum cabrito, porque se fosse uma carne boa, né, ele teria usado como comparação. Hoje o irmão Carlos estava ali, não, cabrito é bom. Eu falei, então na história sua, teria que usar outro animal, não ia dar para usar o cabrito. Mas ele traz assim, pai, eu estive todo esse tempo servindo com nenhum escravo. Ele nem se viu vivendo uma vida com o filho, que alguém compartilhava a vida com o pai. Eu vivi que nem um escravo, o Senhor nunca deu nenhuma festa, nunca matou um animal para se alegrar o fato de eu estar aqui. Ele falou, filho, tudo que eu tenho é seu.
Em qualquer momento que você quisesse, nós poderíamos ter feito uma festa, poderíamos ter matado um animal, nós poderíamos ter aproveitado do fato de você estar aqui, mas sabe o que era o problema? E aí ele fala ainda, e agora quando esse seu filho volta, depois de tudo que fez, você faz uma festa para celebrar e comemorar que ele está voltando. Cara, ele não fica feliz com o retorno do filho, do irmão, e ele nem vê o irmão como irmão. Ele fala assim, esse seu filho, desvalorizando, trazendo também um cenário de desvalorização e trazendo um cenário de imaturidade. Sabe qual era o problema? O filho mais velho não reconhecia, não entendia o posicionamento que ele tinha na casa do pai. Nós estamos vendo aqui cenários de irmãos mais velhos que sofreram porque não entenderam, não tiveram maturidade. Em todos esses exemplos que eu estou trazendo, sinais de imaturidade. Irmãos mais velhos que não entenderam a posição que eles tinham dentro da casa dos seus pais e sofreram por isso e gerou conflitos por isso. Um exemplo prático, e o pastor Caedna me permitam, o Davi é o filho mais velho, ou o irmão mais velho dos filhos do pastor. E ele tem o irmão do meio, que é o Antônio, e ele ficou revoltado esses dias, falando para ele, pai, o Antônio não me respeita, o Antônio ele não me trata como irmão mais velho, ele fala comigo de qualquer jeito. E aí o pastor, com muito amor, já estava discipulando seu filho de 11 anos, e aí começou a falar para ele, sabe por que ele não te respeita? Eu fico até imaginando, porque se com o filho que tem 11 anos ele já vai profundo, imagina a gente que tem barba na cara, gente, você não sabe como é o nosso discipulado, você vê a gente sorrindo aqui, ontem na mensagem aqui, ele falou aqui, quantos momentos nós já tomamos café sorrindo e depois outros chorando, mas, ele vai com força, graças a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida, pastor. E aí trazendo para o Davi, falou assim, sabe por quê que ele não te trata como irmão mais velho? Porque o seu comportamento, o seu posicionamento é como o dele, é de irmão mais novo, ou pior, é de um irmão mais velho que está buscando pelos mesmos direitos que um irmão mais novo está buscando. Você não entendeu que um irmão mais velho precisa se posicionar com responsabilidade, com renúncia, é você que tem um controle emocional maior do que o seu irmão, é você que tem mais experiência do que seu irmão, é você que tem mais atitude, é você que tem mais entendimento. Você entende que quando nós vemos uma disfunção de maturidade dentro de uma pessoa que é irmão mais velho, ela vai sofrer, isso vai gerar problemas. Só busca por direitos aquele que ainda não tem maturidade para entender a sua posição, queridos. Então, um ponto que eu quero trazer aqui para reforçar, é que que à medida com que nós crescemos e amadurecemos, nós passamos a ter uma capacidade de gerar maturidade em nossos relacionamentos. Eu quero te convidar, nesses 2 domingos, a pensar que o Senhor está nos chamando para vivermos uma vida com maturidade, para que os nossos relacionamentos possam ser gerem mais crescimento, gerem mais profundidade. Sabe, enquanto você ficar buscando pelos direitos de irmão mais novo, você não vai entender o seu posicionamento na casa do Pai como irmão mais velho. Esse é um dos exemplos que nós trazemos, e quando a gente olha que, apesar de conflituosa, esses relacionamentos que aparecem desde lá do início, João ele continua insistindo, apesar de ser conflituoso, João ouviu de Jesus, ainda assim, amem uns aos outros, amem uns aos outros, amem uns aos outros. Então, insistentemente, ele fala sobre esse tema. Cara, então esse tema é importante. Apesar de gerar conflitos, vai ser necessário desenvolvermos maturidade para que a gente possa exercer na essência o que o Senhor espera de nós. Esse texto que João está escrevendo, ele está destinando para Éfeso. E só para a gente contextualizar aqui. Paulo, ele tinha passado por Éfeso, ele fundou a igreja, depois João, ele veio, pastoreou durante um tempo, mas lá na frente, em Apocalipse, capítulo 2, verso 4, alguém muito importante deixa uma mensagem para a igreja de Éfeso, e foi o próprio Jesus. Olha o que ele diz, em Apocalipse 2, 4. Contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Vocês já vão compreender. Por que Jesus está falando isso para a igreja de Éfeso? Vocês abandonaram o primeiro amor.
porque de fato aquela igreja entrou num automático, fazendo um monte de coisa, mas aquilo que era importante, e quando a gente, inclusive eu já preguei sobre isso, quando nós falamos sobre primeiro amor, a gente entende aquela questão da essência, de Deus ser o principal, de ser o mais importante, e a gente fala, Senhor, me perdoa, porque eu não tive devocional como eu deveria, eu não li a Bíblia como eu deveria, isso tudo faz parte. Isso faz parte de alguém que coloca Deus e coloca Jesus como primeiro nas vidas. E, Senhor, me perdoa, eu acredito que aquela igreja poderia ter sofrido com isso também. Eu não estou priorizando o meu relacionamento com Deus. E Jesus está falando assim, olha, vocês estão fazendo várias coisas, mas vocês perderam o primeiro amor. Mas esse primeiro amor, ou esse amor por Deus, eu entendo que também existia um outro problema, o problema de como é que eles estavam se relacionando, porque assim, gente, não tem como eu falar que eu amo a Deus, se eu não amo os meus irmãos. Então, se eu perdi o primeiro amor, eu perdi a capacidade de me relacionar e amar as outras pessoas. O que o Senhor estava dizendo, e o que nós vemos que está escrito em 1 João 4,7, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que significa? Não tem como eu dizer que eu amo a Deus e não amo os meus irmãos. Essa verdade precisa ficar clara para você, depois de toda essa insistência. João falou insistentemente, e eu estou falando aqui insistentemente. Quem não ama o próximo, quem não ama Deus. Porque a forma que Deus nos ensinou, que nós podemos expressar o nosso amor por Ele, é amando as pessoas. E quando Ele fala para Éfeso, vocês abandonaram o primeiro amor, vocês deixaram de amar as pessoas. Vocês deixaram de se relacionar com as pessoas da forma como eu gostaria. Então, é um ponto que o próprio Jesus traz. Olha o que Paulo diz para a igreja de Éfeso também. Está lá em Efésios 3,14. Verso 14 diz assim, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Olha o que ele está dizendo, eu oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor, e possam, versículo 18, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha o que Paulo está dizendo para eles, ele está dizendo assim, ó, se vocês quiserem conhecer, e quando ele traz a largura, o comprimento, a altura e profundidade, ele está tentando trazer a dimensão do amor de Deus. Se vocês quiserem se aprofundar, ou entenderem mais a dimensão do amor de Deus, vocês precisam juntamente se reunir com todos os santos. Cara, por que eu estou dizendo isso? Porque há uma mensagem muito clara para aquele grupo de pessoas, sobre o amor. Jesus alertou isso lá no final, Paulo lá no início, ele também trouxe, se você quiser entender o amor de Deus, a dimensão, então vocês precisam juntamente com todos os santos se reunirem. Ele está dizendo que se você quiser compreender, e eu falo para você, se você quiser compreender o amor de Deus, você precisa se reunir com todos os santos. Gente, é lindo demais, a gente viu aí algumas fotos acontecendo, da comunhão, das confraternizações acontecendo, isso é parte daquilo que nós estamos entendendo. Eu e você, nós somos modelos para esse mundo, nós somos modelo para Itapetininga, a nossa comunidade serve a um Deus, serve a Jesus, que entendeu que vai compreender o amor de Deus por meio dos nossos relacionamentos, por meio da nossa comunhão. Quando alguém vê você se relacionando, se alegrando, feliz, compartilhando da sua vida, gerando vida em outras pessoas, isso significa que você está compreendendo um pouco mais o amor de Deus. Nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, não fomos chamados para viver uma vida isolada, nós fomos chamados para viver uma vida em comunidade, em unidade. É a única forma de você compreender o amor de Deus. Você pode ficar lá no seu quarto, você pode orar, você pode pedir isso para o Senhor, mas a hora que você vai realmente desenvolver e pôr em prática, é o momento onde você vai se reunir com alguém, é o momento onde você vai estar junto com outras pessoas. Versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós,
A Ele seja a glória na igreja e a Ele seja a glória em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, então Deus ele é glorificado em Cristo Jesus, mas Deus é glorificado também na igreja. Entenda que na igreja, quando nós falamos na igreja, nós estamos falando na unidade, no corpo de Cristo. O mundo precisa saber o porquê nós amamos. Sabe por que você ama? Quando você entender a necessidade disso, porque a sua resposta é, porque eu preciso compreender mais o amor de Deus, eu preciso compreender a dimensão do amor de Deus, e a única forma de compreender é amando meus irmãos. É por isso que eu me submeto, é por isso que eu estou aqui no Tadel, aprendendo a lidar com pessoas, aprendendo a liderar os meus relacionamentos, aprendendo a aperfeiçoar os meus relacionamentos, porque é essa forma que eu vou aprender a dimensão do amor de Deus dentro das nossas vidas. E aí olha que João, e eu estou caminhando quase para a conclusão, olha o que João ele traz no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse texto bastante conhecido, na matemática do reino nós estamos vendo aqui. Deus amou tanto o mundo, que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos um cenário de alguém que entregou, Deus entregou o seu Filho Jesus, beleza? 1 João capítulo 3, verso 16, nisso conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então nós estamos vendo uma matemática assim, Deus deu a vida do seu Filho Jesus, para morrer por nós, Jesus entregou a sua própria vida por amor a nós, e ele diz, da mesma forma devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Gente, isso não sou eu que estou falando, isso é a Bíblia. Na matemática do reino, Deus entregou o Filho entregou a si mesmo, Jesus entregou a si mesmo, e ele fala, devemos nós fazermos o mesmo, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E quando a gente fala nesse termo de dar a vida, né, para os nossos irmãos, para os nossos, né, as pessoas que caminham com a gente, cara. Se fosse para dar vida para minha filha, né, esses dias quando eu comentei que a minha filha ficou na UTI, a Rebequinha ali, eu ficava assim, se eu pudesse trocar de lugar, se pudesse eu ficar aqui com essa dificuldade de respiração e não ela, sabe por quê? Porque olhando para minha filha ali, todos os pais que entendem essa posição, fala assim, se eu pudesse trocar de lugar, se eu pudesse mudar, se eu pudesse estar aí, eu daria a minha vida. Parece que faz mais sentido naquilo que nós conhecemos hoje, nos nossos conceitos, de eu dar a vida pelos meus filhos, né? E eu tenho certeza que você pai, você mãe, se numa situação como essa, você também gera esse sentimento no seu coração, se eu pudesse trocar, se eu pudesse eu estar sofrendo, eu não queria que ele estivesse sofrendo, eu não queria que esse estivesse sofrendo, mas quando o assunto é dar a vida pelos meus irmãos, cara, meu irmão é preguiçoso, é folgado, ele não quer nada com nada, Senhor, para esse irmão não, eu vou dar a minha vida, eu vou entregar a minha vida. E quando ele fala de entregar, Paulo ele fala em 2 Coríntios, capítulo 4, que em nós opera a morte, para que em vós operais a vida. E essa morte não é necessariamente uma morte literal, nós estamos falando para todo mundo sair, né, matando aí, ou se matando por causa das outras pessoas. É uma morte que envolve renúncia, é uma morte que envolve nós morrermos para nossas agendas, para os nossos compromissos, ou para a nossa única satisfação de alimentar o nosso ego, o nosso umbigo. O chamado que Jesus está dizendo aqui, e que ele diz que nós precisamos fazer, quando você tem um líder, por exemplo, de célula, quando você tem uma pessoa que está um anfitrião, que abriu a porta da sua casa, essa pessoa, de certa forma, ela está morrendo para que seja gerado vida, inclusive na sua casa. O Douglas Gonçalves, ele falou isso num podcast essa semana que eu vi, que a Mayara compartilhou. Ele falava um pouco sobre isso, e uma das coisas que ele traz é assim, nós somos crente, cara, cuidado, o crente não deveria ter sofá branco, ou claro, porque vai sujar, gente. Enquanto você estiver aconselhando alguém ali na mesa de jantar, vai ter ali às vezes uma criança que o negócio vai bagunçar, e aí se você ficar extremamente preocupado com isso, é melhor você comprar uma capa, ou comprar um sofá escuro. O nosso, é claro, já está escuro já, e pela própria Bela mesmo, tá?
O ponto que eu estou querendo trazer é, vai gerar morte, e essa morte é morte para os nossos próprios interesses. Isso é importante, isso não pode ser mais importante do que uma vida que está sendo resgatada e transformada, e por algo que está, por uma conversa que gera vida e transformação no coração de alguém. Eu não estou dizendo que você pode ir na casa de alguém, deixar seu filho virar pirueta lá, tá, gente? E sair jogando suco de uva assim na casa inteira, e tá tudo bem, ele está morrendo e eu vou viver. Cuida do seu filho aí, irmão, cuida da sua filha aí. Mas o ponto que nós estamos dizendo é que o que Paulo disse, é necessário que em nós seja gerado morte, para que em vós sejam geradas vidas. Se você tem acesso à palavra do Senhor, é porque um dia alguém morreu por isso. Se hoje eu e você estamos aqui tendo acesso, é porque alguém morreu para que essa mensagem chegasse até nós. E o chamado de Jesus é para que você entenda que isso não se limita a uma ou duas pessoas. No reino de Deus, constantemente nós precisamos ver mortes sendo geradas para que vidas sejam geradas. Morre um aqui para gerar vida, o outro gerar vida ali. Mas esse que gerou vida agora, ele também vai morrer para os seus interesses, para os seus próprios interesses, para as suas próprias vontades, para satisfazer o seu próprio ego, para que outra pessoa receba o mesmo que ele recebeu. Você entende que o chamado do Senhor Jesus para nós é para que a cada situação de relacionamentos, por exemplo, de irmãos mais novos que estão à procura e em busca dos seus direitos, exista um irmão mais velho que entenda a necessidade de se responsabilizar e dizendo assim, eu vou me posicionar como irmão mais velho nesse relacionamento. Eu trouxe aqui alguns exemplos de relacionamentos de irmãos mais velhos. Por quê? Porque quando Jesus vem, Jesus Cristo, ele se torna o padrão de um irmão mais velho, e tudo aquilo que nós vemos até então, ele é transformado a partir de Jesus. Jesus é o irmão mais velho que morreu por suas vontades. Jesus é o irmão mais velho que abriu mão de toda a sua glória. Jesus é o irmão mais velho que entregou a sua própria vida. Jesus é o irmão mais velho que se deu primeiro para que nós também pudéssemos nos dar pelos nossos irmãos. Ele passa a ser o exemplo, ele passa a ser o modelo. E ele está nos convidando a nós fazermos o mesmo. É uma caminhada de maturidade, de que você começa a olhar, e assim, gente, não significa eu, Marco, tenho alguns irmãos mais novos, mas eu também tenho irmãos mais velhos. Na caminhada com Jesus, em alguns aspectos, eu me posiciono como irmão mais velho, em outros eu ainda estou me posicionando como irmão mais novo, e eu preciso olhar para um irmão mais velho, que traga coerência, que traga norte, que traga compreensão. Jesus, ele está nos chamando para maturidade espiritual. Eu quero que eu e você possamos entender a necessidade de nos posicionarmos na nossa geração como filhos maduros, como irmãos mais velhos maduros, para que nós possamos gerar vida em outras pessoas. Eu queria que para nós fixarmos, eu queria que vocês colocassem de pé, para nós concluirmos essa mensagem. Nós ficamos aqui 2 domingos falando sobre relacionamento de irmãos, e é esse relacionamento que exige de nós compreensão, exige de nós postura, mas exige de nós maturidade. Queridos, você pode ter vindo e chegado como irmão mais novo, mas você não pode ficar para sempre novo. Você precisa crescer. Nós estamos dando aqui ferramentas, nós temos aqui o nosso trilho do membro, para aquelas pessoas que chegaram, para você começar a enraizar o seu compromisso com Cristo e aprofundar a sua fé e gerar, sabe, algo mais concreto, mais constante. Você pode chegar do jeito que você está, você pode chegar como filho mais novo, mas você não pode permanecer para sempre sendo novo. Deus espera que em seu coração seja gerado maturidade, para que você se comporte como irmão mais velho e gere vida através dos seus relacionamentos. O irmão mais novo está atrás do direito, você entende a posição que você tem na casa do Pai. Você, como irmão mais velho e com maturidade, entende que você é amado pelo Pai, que você também foi escolhido pelo Pai, e de que o Senhor também tem coisas boas para a sua vida. Você não precisa ficar brigando pelos mesmos direitos, você pode trazer sem presunção responsabilidade. É possível nós enxergarmos submissão e autoridade dentro de relacionamentos de irmãos. Isso é mais saudável
Mas se você não responder ao crescimento proposto para a sua vida, você sempre vai ser ou o irmão mais novo, ou irmãos mais velhos e imaturos. Isso vai gerar conflito. Nós vimos que biblicamente isso acontece. O convite que eu quero fazer para que você fixe, são 3 pontos aqui, só para nós sairmos com esses 3 pontos bem marcantes aí. Primeiro, nós encontramos amor, nós só encontraremos o amor de Deus através dos relacionamentos. E eu acho que tudo que nós falamos aqui ficou claro isso. Eu espero que tenha ficado. Se não ficou, você nos procure depois. Nós queremos ensinar, vamos falar mais um pouco se for necessário, mas nós só encontraremos o amor de Deus quando nós expressarmos através dos relacionamentos de um pelos outros. Segundo ponto, nós somos discipulados e aperfeiçoados por meio de relacionamento de irmãos. Você vai ser aperfeiçoado a partir do momento que você se envolver com alguém, porque essa pessoa pensa diferente, porque essa pessoa vai te trazer um crescimento, essa pessoa vai te trazer uma ideia, essa pessoa vai te trazer um princípio, e vai exigir de você maturidade para lidar com esse relacionamento. Então saiba, se relacionar com outras pessoas, com outros irmãos, vai gerar aperfeiçoamento. E terceiro, Deus está à procura de filhos responsáveis, que possam dar suporte para os que ainda são imaturos. Nós estamos vivendo uma fase de crescimento, nós sempre falamos isso, e nós temos muitos filhos novos chegando. E você que é dessa casa, você que está andando com a gente, entenda, o Senhor tem te chamado para algo mais profundo, o Senhor tem te chamado para algo mais maduro. Deus tem te chamado para você enraizar esse entendimento e esse conhecimento, porque Ele está à procura de filhos responsáveis, que possam dar suporte para os irmãos mais novos. A minha pergunta para vocês é: onde estão? E será que onde estão as pessoas que estão dispostas a entrar nessa jornada com a gente, que estão dispostas a entrar nesse processo, nesse projeto lindo do Senhor de alcançar Itapetininga, e que está disposto a se tornar maduro na fé, a ponto de gerar vida por meio dos seus relacionamentos? Nós somos encorajados constantemente a expressarmos aquilo que o Senhor fez por nós por meio de Jesus. Eu quero que você saia daqui com esse entendimento. Se você quiser aprender e conhecer a dimensão do amor do Senhor, se relacione com alguém. Feche seus olhos nessa noite. Eu quero orar por vocês. Senhor, nós estamos aqui aprendendo conceito tão importante, Senhor Jesus. João, ele ouviu isso de Jesus como um testemunha ocular. Ele presenciou essas verdades de uma forma tão clara. Isso traz para nós, e nós estamos aqui aprendendo para que o nosso coração também seja aperfeiçoado e moldado de certa forma, que esse amor que esteve presente de Jesus para João, presente de João para os seus discípulos, que chegou até nós, Senhor, que nós possamos, ó Deus, vivermos uma vida realmente que não seja só da boca para fora, que não seja só por palavras, que não seja meramente por aprendizados, que quando a gente sai daqui isso tudo acaba. Senhor, que nós possamos ser conhecidos como uma comunidade modelo, como alguém, Senhor, que realmente é apaixonado pelo Senhor e que expressa esse amor por meio dos relacionamentos. Senhor, eu te louvo, Pai amado, por cada um que tem se disponibilizado em amadurecer a sua vida para se tornar filhos mais velhos, maduros e gerar vida dentro dos outros relacionamentos. Senhor, Paulo nos encorajou aquela igreja de Éfeso, e também esse encorajamento chega para nós, Deus, para que haja vida em outras pessoas, que seja gerado morte em nós. Senhor, nós não queremos alimentar somente os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade, os nossos próprios interesses. O Evangelho não é assim, o Evangelho não funciona dessa forma. Deus entregou o seu Filho, o Jesus entregou a sua própria vida, e Ele espera que nós façamos o mesmo. Nós estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre a importância desse relacionamento, e eu oro, Pai amado, que essas palavras geram vida no coração de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Você que recebeu essa palavra, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Nós vamos, assim como semana passada nós fizemos, nós vamos cantar uma canção. Eu queria que você fechasse os corredores aí. Nós vamos fazer essa, mais uma vez, repetir, cantando essa canção, olhando para a pessoa que está do seu lado, sabendo que o Senhor te colocou numa comunidade. Nós estamos quase encerrando
o ano de 2024 e você está tendo a oportunidade de conviver com pessoas que têm se tornado irmãos mais velhos, mas saiba, você também foi chamado para ser irmão mais velho. Não seja eternamente um irmão mais novo, seja irmão mais velho, porque o Senhor está em busca de pessoas que queiram se posicionar como irmãos mais velhos para gerar vida dentro da casa do Senhor. Amém? Vamos cantar? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, e somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Não quer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, Mais uma vez no começo, vai lá. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, e somos poucos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Fica aí no mesmo lugar, mas dá um abraço. Fique por um instante abraçando ela. Senhor, nós oramos e ore pela pessoa que está do seu lado aí agora. Nós vamos fazer algo diferente hoje. Senhor, nós oramos, ó Pai amado, pelas pessoas que estão aqui. Abra sua boca e comece a orar por essa pessoa. Comece a gerar vida. Comece a gerar vida nela. Em nome de Jesus, gera vida, Senhor, por meio dos nossos relacionamentos. Gera vida, Senhor, por meio dessa história, por meio dessa igreja, Jesus. Cura corações, ó Pai amado, Senhor, através dos nossos relacionamentos.
Senhor, que em nós habite a morte, para que nessa igreja seja gerado vida, Pai. Gere, Senhor Jesus, o entendimento e desperte em nós a necessidade de nos posicionarmos como irmãos mais velhos, ó Pai. Traz maturidade dentro desses relacionamentos, Jesus. Traz cura através desses relacionamentos, Jesus. Nós clamamos, ó Pai amado, para que o Senhor encontre em nós, encontre nessa comunidade, Pai amado, filhos e irmãos apaixonados por Ti, Jesus. Senhor, perdoa, Senhor Jesus, nos perdoa por nós não entendermos às vezes dessa forma, mas nós estamos aqui, Senhor Jesus. Estamos aqui confiando no Senhor e sabendo que o Senhor é aquele que cuida dessa igreja. E eu tenho certeza de Deus que o Senhor vai, por meio dos nossos relacionamentos, Senhor, gerar tanta maturidade, tanta vida será gerada. Gera vida nas nossas casas, gera vida nas nossas reuniões, gera vida nas nossas casas, gera vida nos nossos relacionamentos, gera vida, Senhor Jesus, gera vida, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, um grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Amém, queridos. Queria chamar aqui para nós encerrarmos os líderes aqui à frente, para nós ainda assim, nós oramos uns pelos outros, mas ainda assim nós queremos dar a oportunidade de você nos procurar aqui ao final, para orar, seja por qual motivo for, nós estamos aqui para servi-los. Amém? Então nós vamos encerrar, mas você vai ter a oportunidade aqui de encontrar uma dessas pessoas e orar especificamente por algo. Talvez o que você precise pedir oração é para que você amadureça dentro dos seus relacionamentos, você seja irmão mais velho, irmã mais velha dentro da casa do Pai. Amém? Obrigado, Jesus, por essa série de mensagens, por esses 2 domingos que nós podemos aprender sobre esse tema. Gera vida em nós e desperta em nós a vontade, o interesse de nos posicionarmos como irmãos mais velhos que conhecem o lugar que tem na casa do Pai e que ainda assim geram vida para irmãos mais novos. Em nome de Jesus, queridos, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que o amor, a graça, a comunhão do Espírito Santo, a amizade dele esteja com todos vocês, hoje e para sempre, em nome de Jesus.